E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento técnico capaz de você fazer os seus trades de forma tranquila, dentro daquilo que nós chamamos de contexto gráfico, utilizando todas as técnicas da análise gráfica para você fazer os seus trades. Então você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender de forma correta a analisar o gráfico de forma simples. Por exemplo, agora, exatamente agora, o gráfico chega em uma região de suporte, uma região conhecida como região de demanda, sendo que aqui, ó, bem próximo a essa região também tem a chamada região de resistência. Ó, vou entrar até com mais duas taxas aqui. E por que a gente está vendo uma região de oferta e uma região de demanda tão próxima uma da outra? Porque aqui, pessoal, está acontecendo uma figura gráfica chamada triângulo simétrico. O triângulo simétrico nada mais é que uma figura gráfica onde tecnicamente possui um eixo que divide duas partes iguais. Então, quando você olha o gráfico e analisa um contexto e você vê uma figura gráfica, começa a ficar muito mais simples de você fazer uma análise. Você precisa aguardar o quê? Se encaixar todos os setores do gráfico. Como, por exemplo, agora, entrou um padrão de vela ali, estrela da manhã. Tá lá, pessoal. Tá lá. Olha só, vamos lá? Vou mostrar para você aqui o porquê da entrada. Olha aqui, ó, triângulo simétrico, pessoal. Ele é separado por um eixo que divide em partes iguais. Correto? Correto. Ou seja, o preço ele vai sempre trabalhar desse ponto A ao ponto B, fazendo o quê? Fazendo tendência dentro dessa figura gráfica. Então, quando o preço chega aqui, ó, e ele deixa esta figura gráfica, estrela da manhã, né, um padrão de reversão nessa região, eu sei que essa linha de tendência de alta, ela ajuda eu a entender que o preço, linha de tendência de baixa, está buscando trabalhar dentro dessa região. Então é uma figura técnica. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode fazer movimentos de rompimento e buscar liquidez de ponto A, pode fazer movimento de liquidez, romper e buscar ponto B. Ele pode fazer esses dois movimentos. Ah, Cadu, qual ele vai fazer? Não sei, né? Não tem como assim eu decretar que ele vai romper uma região de resistência e vai buscar ponto A, que ele vai romper uma região do suporte e vai buscar ponto B. Não, vai depender o que o preço vai fazer. Então eu preciso rastrear o preço, eu preciso acompanhar o preço para saber o que ele vai fazer. O que eu sei é que exatamente agora, numa região de linha de tendência de alta, numa região de demanda, aparece um padrão gráfico de correção de região, onde a chamada estrela da manhã, né? Onde a partir deste momento de padrão de vela, eu posso pensar então que o gráfico vai pelo menos buscar linha de tendência de baixa. Numa movimentação clássica, pessoal, ó, ele vai afunilando, ele vai fazendo um funil até o preço, tecnicamente falando, explodir ou romper para algum lado. Eu acho que isso é simples, né? É simples. Porém, pessoal, para o pessoal aplicar, você tem que saber tanto os fundamentos para você aplicar, como as técnicas de aplicação. Então tem muita gente que fala assim, eu sei o que é um triângulo simétrico, mas não entende os fundamentos do suporte e resistência que acontecem nele, as forças gráficas que acontecem nele. Lá no treinamento tem um módulo só sobre figuras gráficas, onde eu explico uma por uma, além do material descrito para você identificar ele de forma gráfica, tá bom? Onde você vai poder se aprimorar de forma clara. Você que está chegando agora aqui no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book que eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos e você pode baixar aí para estudar. Onde você encontra o e-book? Aqui, ó, no meu canal do Telegram. Os links estão abaixo da aula ou
na descrição do meu canal. Além do canal do Telegram, você tem aí o meu WhatsApp, o meu Instagram e o link de acesso ao treinamento para você que quer acelerar os seus conhecimentos e aprender aquilo que talvez você demoraria meses ou anos de uma forma simples, objetiva e com didática, com um conteúdo realmente que pode mudar a sua visão gráfica. Aqui é o meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui, que é resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento. Aqui posto resultados dos alunos, stories aqui também posto dos alunos todos os dias. Basta você acompanhar aí para não ficar de fora, tá bom? Então entra aí, baixa o seu e-book, você que ainda não o tem. Falando sobre o canal do Telegram, né? Quando você abrir o canal do Telegram, você vai ver isso aqui, ó, uma mensagem fixada. Clicou na mensagem fixada, vai abrir 2 links e aí você faz o download de um dos 2 links que você queira, tá? Os 2 links é o mesmo e-book, tá? São só formas de baixar de forma diferente. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó. Esse aqui, ó, que tem uns pequenos vídeos aqui, é o Paulo. O Paulo é aluno novo aqui no canal, no treinamento. O Paulo ontem ele ficou maravilhado, plena sexta-feira, batendo meta em cima de meta, ó. E ele falou assim para mim: Cadu, as escamas dos olhos caíram. Ele diz assim, ó, depois que eu entendi a causa do movimento, que é o contexto que você fala, os resultados estão vindo mais rápido do que eu imaginei. Olha isso, pessoal. Você entendeu o que é você compreender o gráfico? E aqui ele está maravilhado. Até chegou uma hora à noite, ele mandou mais resultados, eu não postei aqui, ainda ele falou assim, ó, não consigo parar. É claro, né? Aí tem que se ter o cuidado, né? Para não ter overtraining. Aqui é o Eliseu batendo meta pelo celular, uma entradinha maravilhosa. Aula que eu subi ontem no canal, para você ver, rever, que todo dia é a mesma visão. Aqui é o Francisco, batendo meta também, uma entradinha. Olha aqui o Paulo de novo, ó. O Paulo mandando os videozinhos, olha a sequência dele. Que lindos resultados, ó. Aí ele ainda diz assim, ó, desculpa pelas mensagens, que estou muito feliz com o resultado do seu curso. Gratidão, gratidão, análise gráfica é vida. É isso aí, Paulo. Análise gráfica é vida, ó. Olha os resultados. E pode mandar sim, pode mandar todos os resultados que você fizer aí, porque o pessoal agradece. Eles querem ver na prática o que um aluno é capaz. Olha o Paulo aqui, ó, de novo. Ó, entrada linda. Meus parabéns, Paulo. Graças a Deus os resultados vão vindo. Ó, de R$60 já virou 570. Ele fez muito mais que isso, tá? Depois que ele mandou os resultados, ó. Mandou vários resultados aqui, né, Paulo? Meus parabéns. Aqui a Vitória também, ó. Meus parabéns, batendo meta. Luiz aqui batendo meta pelo celular. Aqui é o Murilo, ó, batendo meta. O Murilo utilizando a ferramenta Hunter, tá vendo? Esse indicador aqui no computador. Você que queira fazer aquisição, lá no módulo 13 eu explico como ele funciona. Aí, quer fazer aquisição? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu te falo as custas e como se faz, tá bom? Murilo batendo meta. Aqui é o Rafael também, ó. Rafael maravilhado com os resultados, ó. Fazendo saque, batendo meta. Ó, feliz da vida. Aqui Marcelo, 3-0, batendo meta. Aqui o Francisco também, ó. Aqui, ó, o Milton, isso, lá do continente africano. Olha que sequência linda, ó. O Milton, e assim por diante, tá, pessoal? Aqui é o André, ó, batendo meta. Entra aí depois, acompanhe os alunos para você não ficar de fora, tá bom? Bom, olha só aquele triângulo que a gente estava acompanhando, né? Esse triângulo, em um determinado momento, ele vai romper a região, tá? Ele não vai ficar aqui para sempre um triângulo. Então, nessa regiãozinha aqui, ó, de triângulo, ele vai fazer já um rompimento. Pode ser nessa região, pode ser em outra região, tanto faz. O que vai acontecer é que o preço não nasceu para ficar travado a vida toda, tá? Então, se esse movimento aqui, a gente tem a dúvida se ele pode continuar rompendo ou ele pode resistir o movimento ali, a gente pode pensar em um outro ativo, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu vou tentar ainda fazer uma venda aqui, pessoal. Por quê? Vou explicar para você ainda o porquê. Ó. Porque nós temos aqui essa região,
tá vendo? Este paviozinho aqui. Então, ele demonstra uma pequena força de queda ali na região, apesar que está num triângulo, tá? Então, essa regiãozinha pode parar o movimento? Pode, se ele continuar mantendo o triângulo, ó. Se ele quiser manter o triângulo, essa regiãozinha pode segurar. A expectativa qual que é? Que ele rompa e venha buscar essa região aqui de baixo, ó, tá? Só isso a minha expectativa. Pelo jeito eu vou tomar um loss, né? Se ele não fizer o movimento esperado ali, que era de rompimento, ele vai voltar para dentro do canal. Agora falta poucos segundos, pelo jeito ele não vai ter força de rompimento mesmo, então eu vou tomar um loss. Tá lá, loss lindo, né? Por quê? Fui fazer um movimento contra o movimento da figura gráfica. Agora, ó, o preço retornando dentro da região, olha só, o preço fazendo aquela movimentação de baixa, que tecnicamente era esperada, né? Ó, preço retornando na região. Como eu falei para vocês, ainda tem uma força de queda na regiãozinha para que ele viesse buscar aqui, ó, pelo menos este pavio. Ele não veio, o que que aconteceu? Continua a força gráfica de baixo, pessoal. Ó, continua a força gráfica de baixo. Agora, o que que acontece com esse gráfico? Ele tem duas opções. Como eu sempre falo para vocês, ele pode romper tanto para cima como para baixo. Eu ainda acredito numa força de queda, tá? Como eu tentei fazer uma venda aqui, ele não veio, mas eu acredito numa força de queda naquela região. Não que ele vá ter que romper com tudo, levando preço, fazendo aquela tendência linda, não. Mas é por uma questão de figura gráfica. Se você for analisar, dá para ver aqui, ó, os topos trabalhando de forma mais uniforme ali na região, tá? Ó, ele foi buscar mais lá em cima, eu vou entrar com mais duas taxas. Então eu estou entrando com 3 taxas nessa região, porque, ó, olha aqui o eixo. Olha o eixo da região, deixa eu aumentar aqui a linha, ó. Esse é o eixo da região, tá? Aqui, ó, eu tenho região de 100%, deixa eu marcar aqui para você entender. E aqui, ó, eu tenho o eixo dessa região, ó. Então, a expectativa é venda. Se você analisar de onde veio o preço, para onde está indo o preço, é venda. Por isso que eu acabei tomando aquele loss ali, numa entrada de venda, e agora o preço foi buscar a região do eixo ali, eu estou vendendo novamente. Entrei com 3 taxas, pessoal, vamos ver. Acabou computando só uma, né, de 3. 2 para 1, mas é venda. Agora dá uma olhada, ó. Ó, dá uma olhada o que o preço fez, ó. O preço tá indo, tá caindo, entendeu? Então a análise em si, ó, e por que que eu estou fazendo venda? Dá uma olhada no gráfico. Quem é aluno está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Olha a força da movimentação. Mesmo que ele esteja dentro de um triângulo aqui, ó, eu tenho uma grande força empurrando o movimento. Então, se eu for pensar em uma compra ou uma venda, tecnicamente falando, é óbvio que eu vou pensar aqui, ó, numa venda nessas regiões. Agora, o que acontece? A venda foi numa região de 50% do movimento, ó. Eu tenho 100%, 100% e 50% do movimento. Pela volatilidade que o canal apresenta, ó, doji, muito doji, a volatilidade ali na região, pena, né? Pena. Quando eu tentei fazer a movimentação aqui de continuidade, ó, que a expectativa era que viesse buscar aquela outra região, ele já fez o quê? Ele não rompeu esse movimento aqui, ó, esse suporte. Quando ele não rompe esse suporte, o que que ele está querendo dizer para mim? Quando ele não rompe, sendo que tem ali uma figura gráfica. Ele está querendo dizer assim, Cadu, eu continuo trabalhando dentro da figura gráfica. Mas um momento eu vou romper, né? Ele vai romper. Então, aqui dentro da figura gráfica, ó, eu ainda utilizo o quê? A linha de tendência como referência de movimentação, sendo que eu tenho ali as regiões de eixo de 50% lá no passado, que se torna aqui, no caso dessa movimentação, uma resistência, tá? Pena que ele acabou fechando mais em cima e acabou não capturando ali todo o preço necessário. Mas você entendeu? Você conseguiu, acho que, compreender, né? O preço trabalhando ali na região. Então, desde o primeiro movimento que eu fiz aqui, ó, esse primeiro movimento de compra, a 6,42 por aí, isso, 6,42. Você vê o preço trabalhando de uma forma dentro deste canal. E eu fiquei trabalhando no canal, ó. Agora,
eu tentei fazer continuidade de venda, não fez, ó. Eu estava tentando trabalhar com ele, vendido, ele não vendeu. Olha o que ele está fazendo agora, ele está buscando novamente a região aqui, ó. Ele está buscando novamente essa região de movimentação. É uma região que ainda cabe uma entrada, cabe um trade ali nessa região de venda. Se eu tivesse um volume, se eu tivesse uma movimentação de volume financeiro, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem um volume financeiro no gráfico, a gente consegue entender se um movimento como esse aqui, ele pode ser uma exaustão de movimento. Sem um volume financeiro, a gente não consegue entender se é uma exaustão ou não. Por quê? Como o gráfico está fechando assim, ó, com várias regiões de pavio, a gente pode até entender que é um movimento que pode fazer correções na região dentro daquilo programado. Por quê? Ó, ele continua fazendo, ó, o triângulo, pessoal. Tá vendo? Ó? Ele continua trabalhando no triângulo. Então ele está nessa figura gráfica onde a maior força de incidência é de baixo. Ele está procurando regiões de resistência para fazer venda, assim como ele está procurando regiões de suporte para fazer compra. Ou seja, a expectativa do ativo ainda é continuar trabalhando travado ali na região, trazendo para nós toda essa movimentação técnica. A única problemática que acontece quando a gente tem este movimento técnico é que em algum momento aqui próximo ao afunilamento da figura gráfica ele vai romper. Então ele pode romper aqui, ó. Agora, ó, ele pode fazer movimento de rompimento aqui, ele pode romper nessa região aqui, ele pode fazer uma pequena correção nessa região. Então, quase que eu derrubo meu celular aqui no chão. Esse é o grande, a problemática quando a gente está numa figura gráfica, onde uma figura gráfica ela está chegando ao seu movimento final, e além do movimento final, está tendo volatilidade no gráfico. E OTC, pessoal, não é porque é o OTC que tem volatilidade. Quem estava trabalhando no mercado aberto, por exemplo, que nem ontem, eu operei o mercado aberto até umas 8 horas da manhã. Estava bem volátil, estava igual ao OTC. Então, essa volatilidade, ela pode no último segundo tirar um trade nosso, não porque a nossa análise está errada, mas porque a movimentação do gráfico, ou ela falta liquidez, ou ela tem muito liquidez. Principalmente assim, num fim de semana, né? Numa sexta-feira. A gente pode acabar passando por isso. Tá lá, pessoal. Então, qual é a consciência que você tem que ter? Quando você vê um gráfico, vou eu de novo, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Mas hoje eu vou falar de novo. Te ensinar um truque, tá? Te ensinar um truque aqui que mudou muito a minha forma de escolher um gráfico para operar. Ah, Cadu, mas por que você está nesse gráfico? Porque eu identifiquei um contexto, eu vou trabalhar em cima do contexto. Olha só, quando você chega no gráfico e identifica um contexto, você sabe trabalhar aquele contexto, por que você vai mudar o gráfico? Tá? Então eu não mudei o gráfico, eu continuo no gráfico, mesmo não sendo um gráfico tão bom para operar, mas eu sei do contexto. Então tá um truque aqui para você operar, para você analisar e você não errar mais. Todas as vezes que você chega no gráfico e vê assim, ó, um candle doji, ou você vê regiões, ó, fechando assim, ó, em pavio, fique esperto que esse gráfico tem muita volatilidade, tá? Então o gráfico que tem um candle como esse doji fechando assim, ó, regiões com muito pavio, pessoal, são gráficos voláteis. O que significa isso? Que no fechamento da região, nos últimos segundos, ele pode fazer uma movimentação que é tido e conhecido pelos estudiosos aí como violinada. O preço ele chega numa região, vamos supor que é um candle de baixa, numa região de suporte. É uma região de suporte e um candle de baixa. Ele vem fazendo movimentos como esse, ó. Ele vem fazendo movimentos assim, ó, rápidos, tremendo. Ele pode chegar na região, fazer um toque, voltar e deixar um pavio gigante. E às vezes, quando você pensa que ele vai chegar aqui, ó, e vai preencher com a tendência e fazer movimento, o que ele faz? Ele toca, retorna, e aí ele faz o quê? Faz um candle de alta e às vezes você está esperando ainda fazer venda naquela região. Isso é a chamada violinada que a gente costuma dizer. Quando que isso acontece? Isso acontece em gráficos com pouca liquidez, gráficos que estão muito voláteis, gráficos que estão deixando-os com muito pavio. Então, quer um truque?
para escolher um bom gráfico para operar, veja sempre isso no gráfico. Se você identificou um doji aqui, ó, um doji, já fica de fora, pessoal. Ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que eu chego nesse gráfico aqui, ó. Se eu chego exatamente nesse gráfico aqui, tem algum problema de eu operar esse gráfico? Olhando assim, ele tá bonito, né? Olhando o gráfico assim, ele tá legal, ele tá fazendo uma tendência bonita. Mas ele apresenta algo que pode mudar a minha percepção de análise. Ele apresenta isso aqui, apresenta, ó. Ele tem um doji aqui, tá vendo? Enquanto tá lendo ainda a tela do computador aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um doji aqui, um gap. Você percebeu? Ó, tinha travado a minha tela aqui. Agora abriu de novo, ó. Então vamos lá. Ele tem aqui, ó, um doji. Ele tem aqui, ó, gap, tá? Ele até que tá terminando bonitinho as regiões, ó. Ele não tá terminando regiões só com pavio. Ele tá fazendo um movimento bonito. Só que esse gráfico, ó, ele já tem gaps e tem pavio e tem doji. O que significa isso? É um gráfico que pode te apresentar aí um movimento não tão claro para você fazer os seus trades. Compreendeu? Então, o que é um truque para você entender melhor, operar melhor e não cair em erro? Preste atenção nessas movimentações. Preste atenção nessas movimentações. Veja se o seu gráfico tem doji, veja se o seu gráfico tem gaps, veja se o gráfico está fechando regiões com pavio. Se ele estiver fazendo isso, procure um outro ativo melhor. Procure um ativo que não tenha doji, procure um ativo que não tenha gap, procure um ativo que não tenha pavio assim no fechamento das regiões. Aí você pode falar assim, poxa, Cadu, mas em OTC é difícil, tá tudo assim. Aí você vai ter duas opções. Qual são as opções? Você fica de fora do mercado, volta outra hora, ou você encara com o conhecimento que você tem e faz o seu pão de cada dia e tchau mercado, né? Você tem essas opções. Como eu fiz aqui, ó. Primeira entradinha, 3 taxas já pegando ali na compra, entrada linda, depois acabo tomando aquele loss na venda, depois eu entro aqui com 3 taxas de novo, mas acabo computando 2 para 1, ficamos com uma positivo, e fechando aqui em Euro USD nesta figura gráfica, fazendo praticamente 5-1 neste sabadão. Pessoal, fico muito feliz de você estar aqui acompanhando a aula, espero ter te ajudado. Você quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. Os links estão aí abaixo descritos sobre o treinamento. Você quer fazer a aquisição do indicador também, é só entrar em contato comigo via WhatsApp. E a palavra-chave de hoje, você que chegou até o final do canal, é truque, tá? Então se você escrever aí truque na descrição, eu vou saber que você chegou ao final, que você está acompanhando, que dá valendo a pena eu trazer material também sobre OTC para você. Muita gente pede, pessoal. Muita gente pede, professor, traz aula sobre OTC, ensina uns truques pra gente, ensina alguma coisa. Só que é o seguinte, né, pessoal? Se vocês acompanharem, deixarem likes, escreverem nos comentários, se tiver acessos, visualizações, tudo bem. Porque senão, eu vou já curtir meu sabadão fim de semana, né? Tá bom? Então se inscreve, ative o sininho de notificações. Você quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. O acesso para o treinamento é 24 horas, então você pode aí acessar o link abaixo, fazer sua inscrição, já faz a sua senha e começa a estudar. Fica com Deus. Fui.